Vocês estão preparados para a mensagem, sim ou não? Quer uma dica? Quer um conselho? Quer aproveitar esse momento? Quer ouvir a voz de Deus? Guarde seu celular e fala para quem está do seu lado. Fique em Espírito Santo. É isso aí. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Eduardo, da pastora Priscila. Obrigado por essa linda igreja, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui hoje, pela vida de cada adolescente, de cada jovem, Pai. Como eu sou grato a Jesus por tudo isso que nós estamos vivendo. Eu me sinto a pessoa mais privilegiada do mundo, Pai, de estar aqui nessa noite. Obrigado pela oportunidade que é ouvir sua voz, por ouvir boas canções. Eu peço que nessa hora o Senhor possa falar com a sua igreja, Pai. O Senhor não está olhando para cá e vendo muitos jovens ou adolescentes. O Senhor está enxergando profetas, pastores. O Senhor está enxergando cada um de nós, Pai, no nosso propósito, vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Porque nós não nascemos apenas para um propósito, mas nós já nascemos com um propósito, que o Senhor mesmo colocou em nós antes da fundação do mundo. Por isso nessa hora, Pai, toda distração possa bater em retirada. Toda fortaleza da mente, Pai, nessa hora, nós oramos, caia em nome de Jesus. Que eles possam entender a real e verdadeira e viva palavra. Em nome de Jesus, amém. Veja isso. Gente, eu nem sei se eu sei mais pregar. Faz mais de um mês que eu não prego. Preguei a última vez dia 1º de novembro, foi no meu aniversário. Depois eu só dei oportunidade para vocês pegarem. Mas veja. É bom quando você não sabe, que o Espírito Santo tem que fazer, entendeu? Veja isso aqui. Todos nós, quem? Todos nós. Não importa se você tem 12 anos, ou se você tem, como o caso do tomate, 45. Irresistível fazer essa piada. Veja, qualquer pessoa vai passar pelo menos por 3 níveis de tentação. 3 níveis você vai passar. Do quê? De tentação. Você vai precisar vencer cada um desses níveis pela força do Espírito Santo, para você viver todas as palavras proféticas que Deus liberou sobre você. Não tem uma fórmula mágica. Às vezes a gente espera um profeta vir colocar a mão na nossa cabeça e profetizar que você vai viver, e a gente acha que no outro dia a gente vai acordar e vai estar nas nações. Mas com Deus não funciona assim. Nunca funcionou, e sinto te dizer, nunca vai funcionar. Principalmente porque você está colocando as suas expectativas no homem. E sua expectativa precisa estar em Deus. E Deus manda te dizer, sem medo de errar, é só ler as Escrituras, que ali você consegue ouvir Deus todos os dias. É muito claro que todo grande homem de Deus, inclusive Jesus, precisou passar por um processo, precisou vencer tentações para poder viver sua chamada, para poder viver sua comissão, para poder viver o seu propósito. Aí eu pergunto, se os grandes homens de Deus da Bíblia, se o próprio Jesus precisou ser tentado para viver o seu chamado, sou eu, Gustavo, que não você? Não tem base, né? Logo, deixa eu te dizer uma coisa. Na vida cristã, não tende a ficar mais fáceis as coisas. Pelo contrário, vai te exigir mais. Só tem uma diferença, pergunte qual? Que você tem certeza do final. Que você tem esperança de futuro. Enquanto as pessoas não sabem o que esperar após a morte, você tem uma convicção. Que ainda que você sofra, que ainda que aqui você tenha que vencer você mesmo, pecados, tentações e tantas outras coisas, você tem uma convicção de que quando Jesus retornar com grande poder e glória, você vai reinar com Ele e viver eternamente. Você crê nisso ou não? Essa é a nossa certeza. Até quando a gente perde alguém, algum ente querido, alguma pessoa que a gente ama, o que nos mantém de pé, vivos? Saber que em breve a gente vai estar com Ele. Irmão, ainda que você não conheça, Ele vai estar lá.
Ainda que você não lembre, ele vai estar lá. E eu nem estou falando que você não vai lembrar. Só estou falando que ainda que acontecesse isso, vocês vão se encontrar lá. Você crê nisso, sim ou não? Então não importa qual é a idade da pessoa. Talvez ela não esteja passando agora. E muito provavelmente, a maioria de vocês estão em uma dessas fases. Confia no que eu estou dizendo. E se não está, em breve você vai entrar. Isso não vem para te matar. Isso vem pelo contrário, para te preparar para o seu chamado. Para te preparar para aquilo que Deus tem para você. Sabe qual que é o nosso problema? Pergunte qual. É que a gente encara as dificuldades da nossa vida como um inimigo apontando flechas para nós. Como se o inimigo tivesse o poder de tocar em cada um de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, você não foi alugado por Jesus Cristo. Você não recebeu, ok? Uma cláusula onde está dizendo, por um tempo você é meu. Sabe o que ele fez na cruz? Pergunte o quê? Ele te comprou e foi com alto preço. Agora você é totalmente, não uma parte, dele. Você está aí ou não? Você está mesmo? Você é totalmente de quem? De quem? Olha para quem está do seu lado e fala de Deus. Fala assim, irmão, se for para conversar comigo, vamos conversar lá fora, fala para ele. Só quando o pregador falar, fala para ele. Você está comigo ou não? Bate uma palma aí. Olha isso aqui, que poderoso. Você é totalmente de Deus. Não é uma parte sua. É totalmente dele. Sabe por que isso faz muito sentido para a gente, Tomate? Porque a gente tem partes em nós que a gente sabe que Deus não se agrada. E a gente, por algum motivo, acha que Deus quer tudo de nós, menos essa parte. Quem te disse? Aonde está escrito isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te comprou, Ele te comprou até no seu pior momento. Ele te comprou até com seus piores pecados, com seus traumas, com tudo aquilo que você tem vergonha de você mesmo. Mas Ele te comprou nisso. E veja isso. É nisso aí que você tem vergonha que Ele vai honrar o nome dEle na sua vida. É nisso que você tem vergonha de falar para as pessoas que você quer esconder de você mesmo. Que Deus vai se fazer forte. Está escrito assim, ó. Ó como que está escrito o recap. Ó como que está escrito. Que Deus se faz forte nas nossas fraquezas. O fato de você ser fraco é que Deus pode ser forte na sua vida. Logo, a nossa maior fraqueza é a nossa maior fortaleza. Você consegue entender isso? Então você vai ter que vencer quantos níveis de tentação? Vamos para a Bíblia, né? Para ver se isso é verdade. Você pode abrir comigo, 1 de João, no capítulo 2, no verso 16. Diz assim o texto bíblico. Porque tudo que há no mundo, aonde, gente? Aí, ó, você tem curiosidade de saber o que tem lá no mundo? Tá aqui, ó. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é concupiscência? O Guto, eu já vi você falando isso várias vezes, né, Guto? Pastor Eduardo que ensinou a gente. Vem cá falar pra galera. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do Guto? Fala aí, Guto, pra eles. O que é? Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Traz essa revelação. O que é concupiscência? A concupiscência é o desejo incontrolável, aquilo que você não consegue controlar. Dá um exemplo pra eles, Guto. Um exemplo, vamos supor, num mundo imaginário, porque eu tenho certeza que os recappers não fazem isso. Um cara que ele não consegue parar de falar palavrão. Isso é a concupiscência. Ele não consegue, é fora do controle dele. Um desejo incontrolável. Saiu palavrão. Isso aí é a concupiscência. Pegou? Tudo aquilo que você... Obrigado, Guto. Tudo aquilo que você não pode controlar em você, isso se torna uma concupiscência. Ai, eu não consigo parar de entrar no Instagram desse menino. Consegue sim, santo. Que concupiscência é essa? Consegue. Consegue de verdade.
tudo aquilo que nós não podemos controlar se torna uma concupiscência. Então o que que tem no mundo? Desejos incontroláveis. O que que tem no mundo? É isso que a Bíblia está nos dizendo. Conversa com as pessoas que, por exemplo, saem para balada. Conversa com as pessoas que usam droga, que não conseguem se conter. Ela pode olhar para você e falar assim, ó: eu consigo parar se eu quiser. Aposta com ela 100 pila que você vai ganhar. Aposta, pô. Eu perguntei uma vez, não vou falar porque ela certamente assiste a programação aqui, ela sempre está assistindo. Mas eu perguntei para um ente querido meu, que eu amo demais, perguntei: se você pudesse, você pararia de beber? Ela olhou para mim e falou: mas é claro? Sem dúvida. Veja, ela tem o desejo, ela tem o interesse, mas ela não consegue vencer essa tentação. Isso é o quê? Mas veja esse detalhe. A Bíblia começa dizendo o seguinte: primeira concupiscência, a da carne. Da onde? A segunda, dos olhos. E a terceira, a soberba da vida. A da carne fala justamente sobre essa vida da carne. Essa daqui que a gente vive. Que basicamente é o nosso paladar, por exemplo. O paladar pode se tornar uma concupiscência. Uma coisa que eu não controlo. Eu não consigo ficar sem comer doce. Você sabe que a Bíblia fala, né? Da glutonaria. É uma das obras da carne. O que é isso? É quando você come mais do que deveria. Irmão, vou falar para você, eu preciso vencer esse pecado de vez em quando. Deus está me ensinando. Graças a Deus eu estou vencendo. Graças a Deus. Porque, mano, uma coisa é quando você não tem o que comer. Você não pode comprar as coisas que você quer. Eu fui assim por muito tempo. Eu gostaria de estar no Mac uma vez por semana. Eu não tinha condição. Entendeu? Não tinha. Aí Deus dá condição para o homem. O que ele faz? Ele engorda. Ó. Tá vendo? Ele engorda. Porque você fala assim: nossa, tô com vontade de comer pizza hoje. O que você vai fazer? Comer pizza. Agora que você tem, pô. Quando você não tinha, você não conseguia. Agora, aí você já começa com os papos crentes. Deus vai honrar, irmão. Deus está honrando. É ou não é? Mas, ó, deixa eu te falar. Apesar de não ser mentira, você precisa ter controle. Porque a única coisa que vive sem nenhum tipo de controle são animais irracionais. O animal, ele não tem controle. Por exemplo, eu tinha um gatinho que toda vez que a gente ia comer, eu e a Lari, ele subia em cima da mesa e arrancava da nossa mão. É um gatinho, não é nem um gato. Eu não estou nem falando de um cachorro, estou falando de um gato. Se fosse um cachorro, ok, né? Ele tem força. É padrão de cachorro. Mas um gatinho, vê, ele é irracional, ele não está nem aí, ele só quer o que ele quer. Nós não podemos nos comportar dessa forma. E como que a gente vence isso? Pergunte como. Vou te falar daqui a pouco. Segundo, concupiscência dos olhos. Da onde? Bate uma palma aí para me ver se você está comigo. Bate duas para me ver. 3. Que isso, hein? A dos olhos. O que seria essa? A da alma. Repete comigo, da alma. Eu não sei se você sabe, mas os seus olhos é a porta de entrada da sua alma. Como que as coisas acessam os seus sentimentos, as suas vontades, as suas emoções? Pergunte como? Através dos seus olhos. Você não consegue desejar uma coisa que você nunca viu. E o desejo tem a ver com a nossa alma. O desejo, ele é almático. Você não consegue... Quer ver, ó? Deseja uma coisa que você nunca viu. Conseguiu? Não tem como. Não faz sentido. Porque você nunca viu. Logo, esses olhos aqui é a porta de entrada para a nossa alma. Então, quando a Bíblia fala sobre os olhos, ela está dizendo sobre essa vida da alma. Então, existem as concupiscências que nós não podemos controlar nas nossas emoções, nas nossas vontades. Você está aí, sim ou não? E por último, o texto bíblico diz sobre a soberba da vida. Pergunte o que é isso? O ego, o orgulho. Tudo isso tem a ver com profundamente, sim, o egocentrismo do homem, quem ele realmente é, está na alma. Só que de forma inteira e de forma profunda, tem tudo a ver com o nosso espírito. Você consegue entender? Tem tudo a ver com o nosso mais interior, com o mais interior do homem.
Por isso que a Bíblia fala sobre a soberba da vida. Deixa eu te provar isso em Gênesis. Você pode colocar para nós aí em Gênesis, no capítulo de número 3, no verso de número 6. Veja isso aqui, ó. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. O que ela fez? Ela viu. Repete comigo, ela viu. Como? Com os olhos, né? Aqui se fala sobre a tentação da alma. A tentação da alma. E olha o detalhe. Para o quê? Se comer. Isso já está falando sobre o paladar. Ou seja, ela também foi tentada na concupiscência da carne. Então ela viu, ela desejou, alma. E ela quis comer carne. Pegou ou não? Tá vendo como ela está sendo tentada? Agora veja o próximo. O próximo ponto. E agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Esse entendimento aqui a gente pode entender como a soberba da vida. Consegue entender? Por que o homem comeu do fruto proibido que não era para comer? Porque ele decidiu viver por si só as suas experiências. Ele decidiu, por algum motivo que deu na cabeça deles, ok? Ter as suas próprias experiências. Como quem diz, eu fui provido por Deus, mas a partir de agora quem quer se prover sou eu. Isso é o quê? Soberba da vida. Você consegue ver de forma muito clara que a Eva, nesse momento, estava sendo tentada no corpo, na alma e no espírito? Sim ou não? E se eu te disser que não foi só Eva que foi tentada, mas que o próprio Jesus foi tentado nessas três esferas? Você crê ou não? Nas três esferas Jesus foi tentado da mesma forma. Se puder colocar em Lucas 4, por gentileza, eu vou ler aqui da Bíblia. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim, ó: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Ou seja, ele tinha acabado de ser batizado. Tem alguém que é batizado aí nas águas? Nossa, olha o tanto, glória a Deus, hein? O ano que vem a gente vai ter batismo todo mês. Top, né? E era guiado pelo Espírito Santo no deserto, sendo tentado, sendo o quê, gente? Por 40 dias pelo diabo. Mas veja isso aqui. Quem que levou Jesus para ser tentado ao deserto? O Espírito. Quem vai te colocar nessas situações e vai dar permissão para o diabo, ou não dar permissão, é Deus. Ele não tem autoridade de assim fazer. Então até os desafios que nós vivemos, pode ser na nossa escola, pode ser na nossa casa. Às vezes você acha que sua mãe fica te perseguindo, ou alguém na sua casa fica te perseguindo à toa. Imagina José se cresce dessa forma. Na primeira oportunidade que ele teve, ao invés de perdoar os irmãos, como ele fez, se ele não entendesse que foi Deus, como ele disse que foi, não foi vocês que me venderam, foi Deus que me enviou na frente. Pergunte o que é isso? Ele entendia que os desafios da vida dele não era o inimigo que estava colocando, mas era Deus provando o coração dele para dar o governo do Egito para ele. Você consegue entender? Verso 2: nada comeu naqueles dias, e terminados eles, ou seja, aqueles dias, teve fome. O que Jesus teve? Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, qual é essa tentação? Da alma. Prova para mim que você é quem você disse que você é. Mostra para mim se você é tudo isso mesmo. Você é o filho de Deus? Então prova. Olha isso aqui. Quem precisa ter certeza de quem realmente é, não são as pessoas, de saber quem você é.
Na verdade, nem os seus pais precisam saber quem você é. Só tem uma pessoa na face da terra que precisa saber. Pergunte quem? Você. Naquele momento, Jesus estava sendo tentado pelo inimigo para se provar para ele se ele era ou não o Filho de Deus. Jesus não respondeu a essa tentação. Pergunte por quê? Porque todo mundo que precisava saber quem Jesus era já sabia. Pergunte quem? Ele. O maior erro que eu posso cometer, que você pode cometer, é tentar de alguma forma nos provar para as pessoas. Você vai passar a vida tentando se provar para alguém. E você não vai conseguir. Porque o homem não consegue reconhecer nem um lado bom, quanto mais coisa ruim, pô. Você consegue entender isso? Se você tentar se provar para a pessoa que você mais ama, se você tentar se provar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, vai dar ruim, irmão. Você vai gastar a sua vida pelo homem. Você não percebe, você vai gastar a sua vida por aprovação. Paulo, o apóstolo, escreve em Gálatas 1:10, dizendo: acaso eu vivo para a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Porque se eu vivo para agradar ou para a aprovação de homens, a Deus eu já não agrado. O que ele está dizendo? Eu não estou importando com o que estão falando de mim. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é agradar a Deus. A minha preocupação é ter certeza em quem eu sou em Deus. Ainda que falem que eu não vou dar em nada. Ainda que a pessoa que mais me ame disse e olhou nos meus olhos e falou: você não vai muito longe. O que você está pensando que vai fazer? Não vai dar certo. Ainda aqueles que dizem que são apaixonados em você, mas que em algum momento, porque está bravinho, vira para você e fala isso: você não é nada sem mim. Só fica em crise uma pessoa nessa hora: a pessoa que não tem certeza de quem ela é em Deus. Porque por mais que você não goste de ouvir isso, e ninguém nunca vai gostar, dentro do seu interior você vai ter uma certeza de que você não vai precisar fazer absolutamente nada para provar quem você é. Sabe o que o inimigo vai falar aqui para Jesus? Se você é o Filho de Deus, transforme agora então essa pedra em pães. Jesus fez, sim ou não? Sim ou não? Ele tinha poder para fazer? Veja, mesmo ele podendo fazer, ele não fez. Porque ele não vive para a aprovação do inimigo. Ele não vive para a aprovação de terceiros. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você quer se provar para os seus amigos da escola que você é tão santo assim? Por que você quer ficar mandando um áudio para eles, tentando discutir assuntos, se crê ou não que salvação se perde? Porventura somos nós que convencemos as pessoas ou o Espírito Santo? Deixa eu te falar, não gaste a sua vida tentando a aprovação de ninguém, nem dos seus pais. Gaste a sua vida inteira, até o seu último suor, até a sua última gota de sangue, para a aprovação de Deus. Mas jamais dos homens. Você não precisa se provar, porque Deus já te escolheu e te separou nele, antes da fundação do mundo. Você não nasceu para cumprir apenas um propósito, você só nasceu porque tem um propósito. Para de gastar os seus dias querendo o elogio de alguém. Para de gastar os seus momentos na vida querendo que, ai, meu pai me abandonou, agora eu preciso que de alguma forma ele me reconheça. Ele não quer relacionamento comigo. Eu entendo sua dor, não faço menos caso disso, mas deixa eu te dizer, Deus te escolheu. Você quer mais aprovação de quem? De quem que você precisa de aprovação? Se aquele que é dono do universo, do ouro, da prata, ele é dono de tudo que é, ele que formou o seu pai que te abandonou, você acha que não é ele que precisa te querer? E ele manda eu te dizer hoje: eu que te aceitei, eu que te escolhi, você é meu, você não precisa de mais nada e nem ninguém, reconheça-me. No dia que você entender isso, acabou, você não vai querer ser mais aprovado por ninguém. Sua preocupação vai ser só uma, pergunte qual? Fazer a vontade de Deus. Só que não adianta a gente dizer com as palavras que a gente entende e com as atitudes a gente prova o contrário. A gente está o tempo inteiro postando stories para mostrar onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente comprou, o que a gente conquistou, para mostrar para o amigo que a gente tem muitos amigos, para mostrar para o outro que a gente está namorando, que a gente está bem. Tudo isso é querer a aprovação de homens. E eu vou te fazer uma pergunta: acaso você vive para a aprovação de homens ou acaso você vive para a aprovação de Deus?
Jesus, na única oportunidade que teve de mostrar ou de receber a aprovação do inimigo, ele não fez. Sabe o que ele está dizendo para ele? Pouco me importa se você vai sair daqui crendo ou não que eu sou filho de Deus. Eu não vou gastar um segundo da minha vida sequer para tentar te agradar. Porque Jesus, ele entendeu que ele não foi chamado para fazer a vontade de homens, mas ele foi chamado para fazer a vontade de... Você consegue entender isso? Você consegue entender isso, Poli? Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Você foi aprovada por Deus. Quem é que pode desaprovar? Se és filho de Deus, tentação da alma, concupiscência dos olhos. Diz a essa pedra que se transforme em pão, porque ele sabia que Jesus estava com fome, paladar, a vida da carne. Mas agora olha isso, como ele viu que não venceu, nem na tentação da carne, nem na dos olhos, falou: irmão, preciso ir mais fundo. Aí olha o que ele vai fazer. Verso 5. E levando-o para o alto, mostrou-lhe nenhum monumento, ou melhor, nenhum momento, todos os reinos da terra. E disse-lhe o diabo: a ti darei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares. Deixa eu te falar, tem um texto bíblico que diz assim, ó, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adora como? Como? Porque a adoração tem a ver com o Espírito. Então aonde ele está tentando Jesus? No Espírito. Se você prostrado agora me tentar, aí Jesus disse assim para ele: você está me dizendo uma coisa interessante. Na minha versão, tá, gente? Não é na sua não, na minha cabeça. Eu imagino. Jesus está dizendo Jesus dizendo: você está me dizendo uma coisa interessante. Só que assim eu não vou fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus queria todos os reinos da terra, sim ou não? Claro que sim. Ele morreu na cruz, está escrito em Apocalipse. Só você ler os primeiros capítulos. E ele conquistou para si, não só o mundo, mas todo o povo, de toda a língua, de toda a tribo, de toda a nação. Ele atraiu para ele, ele comprou para ele. O que o inimigo estava fazendo aqui? Pergunte o quê? Tentando entregar tudo para Jesus, sem que Jesus precisasse passar pelo processo da cruz. Não, vou dizer de novo que você não entendeu. O que o inimigo estava fazendo aqui? Ele estava colocando uma proposta, um plano B. Ó, você vai ter que morrer para poder conquistar isso? Vamos fazer o seguinte: tira essa sua morte, tira a cruz e eu te entrego isso. É só você prostrar agora e me adorar. Não é mais fácil? Não é mais rápido? Não dói menos? Presta atenção aqui. Tudo aquilo que você tiver a oportunidade de conquistar na sua vida, sem um sacrifício, sem trabalho duro, sem vontade, sem garra, sem disposição, sem um processo, não provém de Deus para você. Tudo aquilo que é fácil demais, com exceção da salvação, né? Tudo aquilo que é fácil na nossa vida, na carne, dinheiro fácil, namoro fácil demais, posso te garantir sem medo de errar, não provém de Deus. Porque o que provém de Deus exige processo. Exige garra da nossa parte para poder vencer a tentação. Deus não vai colocar nada na sua vida que Ele mesmo te entregou, sem antes te aprovar primeiro. E toda tentação que Ele permitir na sua vida, toda aprovação que Ele permitir na sua vida, só tem um objetivo, pergunte qual? Fazer como Ele fez com Jesus. Para, aprovando Ele, entregar tudo aquilo que Ele prometeu. Você consegue entender que você pode olhar para todo desafio que você passou pela sua vida, que você está passando, que você vai passar, de duas formas? De uma forma, você só sofre porque a vida é difícil. Da outra forma, eu estou passando por isso porque eu sou filho de Deus, Ele me chamou, Ele me conquistou. E agora, Ele está colocando algumas provas dentro da minha vida, da minha casa, da minha família, as pessoas que dizem que me amam.
mas porque Ele tem um chamado para mim. Ele está me preparando. Foi assim que Jesus encarou. E olha o detalhe, cheio do Espírito Santo. O texto não começa assim? Ele, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Não importa o quanto você tem de Deus, você pode ser o cara cheio de unção. Você pode ser tipo assim, você passa, as pessoas caem. Isso não vai anular os processos de Deus para a sua vida. José jamais seria José se ele não tivesse sido preso. José jamais seria José se ele não tivesse sido vendido. Entenda aqui. Tudo aquilo que você conquistar sem um processo na sua vida, não só não provém de Deus, como você nunca vai se satisfazer com isso. Pergunta para um homem casado, que é crente de verdade, que tem 30 anos com a mesma mulher, nunca traiu, é íntegro. Você é feliz? E pergunta para o bonzão, que vai de balada em balada, fazendo o que quer e que gosta, e faz a mesma pergunta. Aí eu te pergunto, você mesmo, o que é mais fácil? O cara ir de balada em balada, fazer o que ele quer? Ou desse lado aqui, ó, 30 anos sendo fiel? O que é mais fácil? Mas quem é feliz de verdade? Pergunta quem dorme em paz. Pergunta quem acorda no outro dia em paz. Os dois têm dificuldade, os dois têm desafio, só tem uma diferença, pergunte qual? Um aceitou o processo, o outro ignorou ele. Deus não vai te entregar nada sem antes provar o seu coração. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não vence nas suas forças, você vence pelo Espírito Santo de Deus em você. Eu vou declarar sobre a sua vida, Recap, que o Espírito Santo de Deus vai descer sobre ti, te empoderar para vencer toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação na sua vida. Nenhum desafio vai te parar, nenhuma guerra vai te parar. Ainda que venha da direita, da esquerda, do alto, de baixo, ninguém vai parar aquele que foi chamado por Deus. Eu ainda quero declarar que hoje, nesse momento, o Espírito Santo de Deus vai revestir você, para que você possa ser cheio na sua escola, cheio na sua casa, cheios entre seus amigos. Eu declaro e profetizo pelo nome de Jesus: nada, nem ninguém vai parar aquele que Deus chamou, aquele que Deus comprou. E você, Recap, é comprado por Ele, é comprado por Jesus. Só se você tá aí, levanta dessa cadeira agora e faz barulho.